Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael Lima e nesse canal eu falo sobre anarcocapitalismo. E algumas pessoas ouvem anarquia, e elas pensam desordem, caos, bagunça, todas as coisas pegando fogo e tiroteios. Não, anarquia é ordem. As coisas que a gente tem hoje na sociedade que funcionam, que fornecem os serviços que a gente quer, que tem os produtos que a gente gosta, são geralmente anárquicas, são geralmente produzidas pela livre interação de indivíduos que só querem produzir o que o outro quer porque ele quer dinheiro. Que eles querem fazer trocas voluntárias mutuamente benéficas. Isso produz uma ordem espontânea. Sendo que do outro lado, quando você tem um governo tentando regulamentar ou organizar como uma coisa vai ser, é o caos. É o caos, não faz nenhum sentido. Quer um exemplo bom? A Copa. Você tem os times de futebol se organizando para criar jogos. E eles competem onde eles acham melhor competir. E eles têm estádios que mais ou menos refletem o tamanho do time, se você não tivesse interferência governamental. Você tem campeonatos relativamente locais e os que fazem sentido, e você tem os jogos entre times que as pessoas acham interessante. Aí vem a Copa, o governo vai criar um monte de estádios onde não precisa, chamar um monte de times, fazer aqui, vários deles a gente não liga, e eles vão fazer um monte de jogo pra gente ver, na verdade, uns 8 jogos, em 2 ou 3 estádios, o resto não era necessário, e vai ter toda uma obra de infraestrutura, uma coisa que ninguém ia querer pagar esse troço nunca. Isso vai desperdiçar bilhões, dezenas de bilhões de reais, de coisas que podiam produzir no livre mercado, coisas boas pra gente, e o governo vai fazer isso e falar, mas você queria isso? Não, você não queria. Se você quisesse, a gente teria alguma coisa mais ou menos parecida com a Copa. Ah, o Campeonato Mundial de Futebol. Ou a Copa da UEFA, ou a Libertadores. Isso já é mais ou menos promovido pela iniciativa privada. Futebol é um exemplo complexo, porque você tem bastante interferência governamental nisso, especialmente quando você chega em maiores níveis de complexidade, mas exemplos têm o seu limite, ok? Agora, pense assim, por que existem hoje mercadinhos, ou padarias, ou esse tipo de organizações de empresas aí? Porque a gente vai lá e compra e quer isso. Eles refletem as nossas necessidades. A gente escolhe entre eles, a gente vota com o nosso dinheiro. Ah, eu gosto mais daquele, eu não gosto tanto desse, então eu vou nesse. Então os outros vão ter que copiar aquele ou se adaptar ou mudar, porque esse modelo não vai funcionar. E conforme o tempo passa, as pessoas vão selecionando sem querer. Não é explícito, você não fala, eu vou manipular o mercado através das minhas escolhas livres. Não. Você só faz o que é melhor pra você. Você vai, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, eu gosto disso aqui, isso aqui eu não ligo mais. E pronto. Pronto. E conforme o tempo passa, você tem ordem emergindo disso. Você tem toda uma estrutura hoje de comércio que minerou um monte de coisa, que criou muita tecnologia, que fez trocas, jogou coisas de um lado para o outro do planeta dentro de barcos e provavelmente voou certas peças para produzir a câmera que eu estou usando agora, o microfone que eu estou usando agora, o computador que eu vou editar isso, te dá a internet, te dá o device para você ver esse vídeo. E nada disso possivelmente poderia ter sido organizado pelo governo e funciona. E funciona. Porque não é organizado. Porque não é centralmente planejado. Bom, façam o que vocês acham que as outras pessoas vão querer de produtos. O que der certo fica, o que não der certo não fica. E vai. Evolução. Ordem espontânea. E a gente termina com uma coisa. Ah, olha só que legal. Mas a gente não nota isso. Porque quando as coisas ao seu redor fazem sentido, você não nota. Você nota quando uma coisa não faz sentido. Você olha, que troço. Você passa na frente da Arena das Dunas, olha e fala, por que isso existe? Ou mesmo Mané Garrincha lá em Brasília, você olha e fala, por quê? Pra que isso? Pra que aquilo? Da onde que aquilo teria... Que indivíduos livres iam querer ter pago por aquilo? E daí você tem um governo tentando organizar coisas. Não, vai ser assim, vai ser aqui, eu vou passar uma regulamentação, eu vou obrigar isso, e daí eu vou estragar completamente esse mercado e causar caos. Muito frequentemente quando você encontra uma indústria que está fazendo coisas idiotas ou produzindo alguma coisa sem sentido, ou você é obrigado a comprar alguma coisa, ou você encontra o governo lá tentando organizar as coisas para o interesse nacional. Isso foi uma coisa que eu vi uma crítica ao suposto neoliberalismo, que porque daí o mercado cria as coisas, ele está livre para construir, mas nem sempre são as coisas do interesse nacional. Mas Katsu, quem que sabe o interesse nacional? Você tem 200 milhões, muito mais de agora, de pessoas no Brasil. Cada uma delas quer uma coisa. Elas são em vários lugares diferentes. Você tem religiões diferentes, crenças diferentes, gostos diferentes.
E elas, cada uma querem a sua coisa. E elas podem precisar de algumas coisas ou não. Como possivelmente que você vai colher todas as vontades deles, juntar no negócio todo e dizer isso aqui é a vontade, isso aqui é o que o país precisa. Como possivelmente que você poderia em algum momento achar que você tem a capacidade intelectual de fazer isso? Não! O mercado não produz o que o país precisa. Não existe país, existem só as pessoas. E elas vão interagindo com as coisas e criando estruturas. E daí você chega em algum lugar e fala, pô, isso aqui é legal, né? Porque as pessoas aqui têm esse hábito. Eu viajei uma vez pra Imperatriz, lá no meio do Maranhão. E, não é no meio, né? Na bordinha, mas enfim. E lá eles tinham um costume de manhã, tinha assim, de manhã tipo 6:30. Tinha na rua, bom, eles me falaram isso, eu acreditei, eu vi depois, porque eu não tava acordado 6:30, né, gente? Enfim. Mas eu vi os barraquinhos depois os caras vendendo mais tarde, tipo 9 horas da manhã, assim. Mas eles vão lá desde manhã, enfim, vamos contar o negócio, Rafael. E eles vendem comida, tipo, de café da manhã, mas comida tipo arroz, feijão virado mesmo, de manhã. Tipo, 6 horas da manhã. Isso é o café da manhã de algumas pessoas. Isso nunca ia dar certo em Curitiba. Porque eu sou tipo, nunca. Quem que vai comer? Mas lá dá. Não tem um costume, as pessoas querem. Então algumas pessoas começaram a vender, uma copiou a outra e agora o troço existe. Ele tá lá, ele funciona. Aí algum político podia olhar e falar, isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Vamos replicar isso pelo Brasil inteiro. Daí é todo mundo quebrar. Todo mundo. Ou algum podia chegar e falar, mas isso aqui tá errado. Café da manhã você devia comer outras coisas. Proíbe. Isso é desordem, isso é caos. O que o mercado produz é uma ordem que não parece organizada. Você olha e fala, mas nossa, ninguém tá combinando aqui, vocês não estão combinando nada. Como é que isso aqui... É exatamente por isso que funciona. Que cada um só tá querendo fazer uma troca benéfica com o outro. E quando isso passa por toda a cadeia e dá alguns anos para essa cadeia se construir, coisas que fazem sentido emergem. Você não tem como prever isso, você não tem como imaginar isso. Mas você olha e fala, que legal. E-mail é uma dessas coisas hoje. Cartas não faziam nenhum sentido, e se você olhar como e-mail era antigamente, é um lixo. Você olha e fala, mas que e-mail? Você tem que mandar para o mesmo servidor, e se o cara não tem uma conta no Yahoo, você tem que criar uma conta no e-mail que ele tem para... E com o tempo, empresas entraram melhorando esse serviço. Tanto que hoje o telefone está desaparecendo. Quando foi a última vez que você mandou uma carta? Anarquia é ordem, governo, Estado é desordem, é caos e é violência. Entenda esse conceito e comece a procurar isso. Comece a olhar. Não, esse prédio aqui, por que ele está sendo construído? Pera, alguém ordenou que ele fosse... Alguém pediu? Não, o cara só está chutando o que ele precisa porque ele está criando toda uma coisa e nenhuma dessas empresas, elas só existem... eu poderia possivelmente planejar isso? Não. É interessante observar isso, é muito interessante e notar o que funciona e o que não funciona. É um exercício que eu faço constantemente, que é muito divertido e que eu recomendo a você também. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários e tchau, tchau.